Feliz sábado, queridos. Muito bom podermos estar na casa do Senhor. O inverno resolveu voltar, né? Mas aqui a gente está aquecido, na presença do nosso Deus, na companhia dos nossos irmãos, e é tão agradável estarmos na casa do Senhor. Hoje é um sábado com uma data especial. A gente viu que as crianças estão craques na temática, né? Mas vale lembrar que, além do Quebrando o Silêncio, hoje inicio em diversas igrejas nossas uma semana do evangelismo. E é importante cada um de nós, durante essa semana, estarmos orando em prol dessas semanas que estarão acontecendo. Quando a palavra do Senhor ela é erguida, o inimigo ele trabalha furiosamente para tentar desviar as pessoas sinceras que têm a oportunidade de ser alcançadas, para não ir ouvir, para dar problema na família, alguma situação para que impeça que a decisão aconteça, né? Então, por favor, queridos, lembrem durante essa semana, orarmos ainda mais intensamente para que o poder do Espírito Santo seja evidente e que o grande conflito, ele tenha a vitória de Cristo Jesus na vida dessas pessoas. Que o Senhor abençoe as igrejas, os irmãos, né, os amigos e também os pregadores, que sejam tocados pelo poder do Espírito Santo para alcançar os corações. Bem, queridos, como já foi mencionado, hoje é o sábado, né, o quarto sábado de agosto. E já faz um bocado de tempo, né, que essa data foi estabelecida. No ano de 2001, em uma das reuniões da Igreja Adventista, foi estabelecido um voto especial, entendendo que o plano de Deus para a humanidade é que um ambiente perfeito, onde haja respeito, onde haja amor, carinho. As famílias elas foram estabelecidas para ser um refúgio, e entendendo que esse ideal de Deus não estava acontecendo na sua plenitude em todos os lugares. Então a igreja entendeu que havia então uma necessidade de se falar mais dessa temática. Eu entendo que não é das temáticas que mais nós apreciamos ouvir. No entanto, no mundo que vivemos, que não é perfeito, nós precisamos falar. Nós precisamos estar consciente daquilo que está acontecendo ao nosso redor e, mais ainda, alertas para que o mal não chegue até nós, até a nossa família, nós possamos estar protegendo os nossos queridos. A cada ano, desde 2002, então, entrou em vigor a partir de 2002, a igreja a cada ano tem feito diversas ações. E as campanhas elas são diferentes a cada ano, abrangendo diversos tipos de violência, né? A gente sabe que existe a violência contra a mulher, contra o idoso, contra a criança, contra o homem também. Contra, todas as faixas etárias, todas as classes sociais. De diversas formas a violência ela se manifesta, mas nós entendemos que o nosso Deus ele tem um posicionamento muito sério quanto a isso. Ele não aprova a violência, porque ele criou cada ser humano com todo carinho, com todo respeito, e ele deseja que esse respeito ele aconteça pelos seus semelhantes. Então nós estamos como igreja para levantar a bandeira do amor, do respeito, de um para com os outros, para que possamos ter um ambiente mais acolhedor e melhor. Agora, é interessante que, por mais que a cada ano as leis elas se intensificam, novas leis são redigidas e esclarecidas de que a violência é proibida, é um ato criminoso, a violência não cessa. Ela não diminui, ela aumenta. E graças a Deus por vivermos em um país que considera a violência um crime.
Porque existem lugares que não é crime, que é até aprovado. Eu estive em um país em uma certa ocasião e olha o relato que eu ouvi neste lugar, que tinha acontecido naqueles dias. Então, assim, um local que tem muita rigidez por um lado, mas, né, muita violência por outro. Então, estava ali o casal, a moça estava prometida para um rapaz e eles saíram para comer fora. E a mãe da moça estava junto. Mas na mente daquele povo, isso era um escândalo. Estar sendo exposta em público com o namorado. E aquela família, então os irmãos se reuniram para matar a moça. E bateram muito até o ponto dela ser hospitalizada. E lá no hospital, ela foi protegida ali e tal. Os familiares foram para terminar de matar a moça. Vejam, gente, que coisa mais horrível que culturalmente ainda nos nossos dias existe. Mas graças a Deus não é o nosso contexto aqui no Brasil. E nós temos que louvar a Deus por vivermos em um ambiente que nos protege e que tem aversão à violência. Então eu vou pedir para os nossos amigos ali colocar, e passando já os slides, que eu já fui falando e já passou a coisa, né? Como nós falamos, a violência tem aumentado a cada dia. E em uma das pesquisas feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aqui no Brasil, em março de 2023, olha só no Brasil, gente, ocorreram 822 mil casos de estupros por ano. Isso corresponde 2 casos por minuto. É muita coisa, gente. É muita coisa. E isso é um tipo de violência. Fora tantos outros tipos, né? Tantas variantes de violência que ocorrem. Pode pôr o próximo também. E a gente sabe que nesse ano especificamente está a campanha contra a violência infantil. E esse é um texto que fala a respeito do impacto da violência na vida de uma criança. A violência representa uma das piores experiências adversas na infância, que são conceituadas como aquelas que geram estresse tóxico, interferem no curso normal do desenvolvimento, pois tornam as crianças e os adolescentes física, psíquica ou socialmente vulneráveis. Pode mudar. Mas tem algo pior. Por quê? Além da agressividade ser algo muito sério, muitas vezes isso acontece em um círculo familiar, com pessoas que fazem parte do cotidiano daquela criança, ou daquela pessoa, da vítima. E isso se torna mais complicado para que a vítima possa revelar o que está acontecendo com ela. E pode passar o próximo. Existe uma síndrome, a síndrome do segredo, que é a dificuldade da criança ou do adolescente, que são vítimas, revelarem a experiência por alguns fatos que pode estar presente ali na dinâmica com o agressor. Isso pode ser por causa de alguma ameaça, pode ser por causa de um sentimento de culpa, pode ser por vergonha, por medo do que vai acontecer depois da revelação. Por estarem tão próximos e fazer parte ali da convivência. Então, se torna ainda mais complicado. Pode passar o próximo. Quando faz parte, do círculo de conhecidos. E aqui tem uma pesquisa que mostra, gente, a diferença que faz
quando existe a revelação e a partir dessa revelação existe uma reação por parte, digamos, da família, dos pais, enfim, de quem, né, aquela situação foi revelada, uma reação protetiva ou de ignorar ou de não acreditar. Então, infelizmente, a minoria ainda são aquelas pessoas que têm uma reação de credibilidade na revelação feita, de atitudes que possam bloquear, né, a continuidade da violência. As pesquisas mostram que ainda a maioria não acredita ou ainda acobertam a situação, e isso é muito triste, porque além da dificuldade da pessoa revelar, ainda tem um outro passo, que é para quem ela revelou, acreditar e ter atitudes que ajudem ela a se libertar daquela situação. Pode passar, por favor. E aqui tem falando, por exemplo, assim, ó, quando acontece algo e é revelado para a mãe, como a mãe reage, faz toda a diferença para que aquela criança possa ser restaurada com maior facilidade. Se é aquela mãe que acredita, que acolhe, que ajuda e que luta para que não aconteça mais a violência, fica mais fácil de lidar com esses traumas que a violência trouxe. Agora, você certamente já ouviu falar de casos que a mãe é coberta, que a mãe permite, que a mãe não acredita. Então, lidar com um trauma desse é complicado demais. Porque aí se torna dupla violência, né? É a minha violência do agressor e daquela pessoa que precisava proteger, de amparar e cuidar, libertar e não está agindo de maneira correta. Pode passar o próximo, por favor. E com muita seriedade a gente passa a informação, que não é algo novo, de que muitas vezes o agressor, ele é livre de qualquer suspeita. Não se desconfia daquela pessoa. Né? Ele tem uma aparência assim que não traz nenhuma desconfiança. E isso se torna bastante complicado. Mas, queridos, falar de violência em si não é o nosso propósito aqui nesta manhã de sábado. É apenas uma introdução pela temática. Mas nós vamos para a Bíblia. Porque Jesus Cristo, ele nos ensina como lidarmos com situações assim. Como agirmos, como procedermos. Então, se você quiser acompanhar, pode passar o próximo slide. João capítulo 8, versos 1 a 11. Eu vou estar lendo aqui, você pode estar acompanhando um relato bastante conhecido, muitos sermões você certamente já ouviu, com várias lições espirituais, mas aqui traz um relato violento. E a gente vai então discorrer sobre este incidente. João capítulo 8, versos 1 a 11, diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam o quê, gente? Olha aqui o ato de violência, hein? Tu, pois, que dizes? Isto, diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado,
seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando-o a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando, um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bem, queridos, pode passar o próximo, por favor? Jesus, ele nos revelou aqui como solucionar um caso de agressividade. Nós percebemos nesse relato um detalhe interessante. Um adultério normalmente não acontece na praça, à vista de todo mundo, para que seja pego em flagrante. Aí eu estou passando sem querer eu vi. Esse tipo de coisa não acontece assim em público, não é mesmo? Nós percebemos aqui, e o próprio texto bíblico relata, que ali foi uma pegadinha. Eles estavam montando um cenário e o propósito daqueles homens era acusar Jesus, nem era a mulher em si. Ela foi usada naquelas circunstâncias, de acordo com os costumes da época, para que Jesus fosse acusado de alguma forma. Mas eles utilizaram de um meio de grande violência, não é? E pode passar o próximo, que tem ali algo interessante, um conceito que nem sempre a violência é uma explosão de raiva. Porque existe isso, né? Às vezes a gente faz umas besteiras também. Tá lá e ficou com raiva e falou alguma coisa que não devia, ou agiu de uma forma impulsiva e que foi agressivo com alguém. Mas muitas vezes essa agressividade ela é planejada, ou ainda pior, consequência de uma patologia. Então isso nós temos que ter consciência, que a violência, ela muitas vezes ocorre de maneira planejada. E aqui a gente percebeu que foi algo planejado. Foi uma armadilha. Eles premeditaram. Eles, criaram uma situação e eles então pegaram a mulher. Agora me diz uma coisa. Tem como cometer adultério sozinho? Cadê o homem dessa história? A lei condenava os dois. Os dois deveriam ser apedrejados. Então a gente percebe que por mais que haja um planejamento, muitas vezes os agressores, eles deixam algumas falhas. E é muito importante nós estarmos atentos, porque essas falhas são ganchos que nós podemos pegar para encontrarmos a eles e aniquilarmos com esse processo de violência. Bem, os acusadores estavam ali, imagina a situação, gente. Sei lá, A mulher devia não estar muito bem vestida naquelas circunstâncias, ser arrastada pelas ruas, a vergonha, já era uma violência emocional, de exposição, de tudo, Em público ali. Aí eu fico pensando assim, lembrando de uma outra situação, muitas vezes, que as famílias podem cometer com as crianças. Os filhos, eles precisam ser corrigidos. Afinal de contas, esse é o nosso papel como pais. E muitas vezes os pais estão falhando nesse ponto, porque acham que a criança pode fazer tudo, Só que existem maneiras e maneiras de corrigir. Quando nós apontamos o erro, é uma situação. Quando nós acusamos a pessoa, é outra. Bem diferente, Quando eu falo para uma criança, olha, você bateu no seu coleguinha e isso é errado.
Você não pode fazer isso. Isso machuca. Isso é algo ruim. É diferente de eu falar, você não presta. Você é uma criança má. Você não tem jeito. Né? Você está atacando a pessoa e não a atitude. Então, é um ato violento que às vezes a gente comete pela abordagem errada. Ou então, algo aconteceu e vocês já devem ter presenciado, né, que a gente fica com vergonha pelos pais. A criança fez alguma coisa errada e no lugar de chamar a atenção, de chegar num cantinho, conversar discretamente, né, ter ali a devida educação no particular, expõe e sai gritando, e é no meio de todo mundo, e sai dando uns tapas ali. É uma exposição, não precisa ser dessa maneira, né? E a gente vê nesse caso aqui, imagina a exposição. O que a mulher estava fazendo era errado? Sim, era errado. Ela devia ser corrigida? Sim. Mas não precisava ser daquela maneira, né? Em público, sendo exposta. Então já começa uma agressividade desde a maneira com que foi abordada a situação. Agora pode passar o próximo slide, que aqui a gente percebe outro detalhe. Quando chega na presença de Jesus, a violência continua? Não. Na presença de Jesus, ele não permite que a violência continue. Porque para o nosso Deus, a violência não faz parte do seu dicionário. Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus resgatador, um Deus que faz tudo para o nosso bem. É um Deus que corrige, sim, mas da maneira amorosa. Então a violência, ela tem um fim quando está na presença de Jesus. E aquela mulher teve uma sorte, hein? Porque foi levada na presença de Jesus. Porque se fosse deixar por conta daquelas pessoas, a violência teria sido continuada e a sua vida teria sido ceifada. E com essa abordagem de finalização da violência, nós entendemos 2 lições, pelo menos. Passa a primeira lição, por favor. A vítima deve ser o quê, queridos? Protegida o tempo todo. Está tendo violência? Protege. Né? Se chegou até você, se tem o conhecimento, se sabe o que está acontecendo, ela precisa ser protegida. Outro conceito. Vamos ler alto? Não há qualquer motivo que justifique a violência. A mulher esteve errada. Todos concordam. Estava fazendo coisa errada. Mas isso não justifica a violência. A correção é uma coisa. A violência é outra coisa diferente. Não há motivo algum para que haja atos violentos. E é muito comum, né? Mas por quê? Porque a gente tem um motivo, né? E os agressores, eles são especialistas em manipular e fazer com que a vítima se sinta ainda culpada. E esteja ali assim, porque ela merecia aquilo. Ai, como é terrível o que o inimigo faz através de pessoas assim, né? Pode mudar, por favor. Agora, um outro aspecto que nós podemos também analisar nesse contexto e nesse incidente é de que lado Jesus ficou diante daquela situação. Tinha uma vítima, tinha os agressores, tinha uma multidão. O que Jesus fez? Apenas protegeu a vítima e começou a falar um monte e ser agressivo com quem estava sendo os agressores? Olha que atitude de Jesus. E ali diz assim, tão importante quanto salvar e proteger a vítima é revelar à parte agressora a malignidade do seu ato e tentar converter sua conduta criminosa em
arrependimento. Esse é o nosso Deus, queridos. Um Deus redentor. Um Deus que deu a sua vida pelos obedientes, pelos cristãos, por aqueles que vêm na igreja, seguem seus mandamentos, mas que também morreu pelo ladrão, pelo assassino e por qualquer outro tipo de pessoa. Isso não quer dizer que todos serão salvos. Mas ele deu a sua vida para dar oportunidade a todos. E ele tem poder para alcançar a todos. Ele tem o desejo de que a sua graça tenha lugar no coração de todos. E que haja uma mudança de vida. Porque o fato de Deus amar, de Deus dar a sua vida, não quer dizer que ele aprove o que as pessoas fazem. O que ele dá é a chance daquela pessoa falar assim, bom, eu entendo que eu preciso mudar. Eu aceito a sua graça e eu vou ser, a partir de agora, uma pessoa diferente. Então, olha que atitude linda de Cristo, gente. Ele estava ali, agindo de tal forma, pensando tanto na vítima, protegendo a vítima, declarando, né, com as suas ações que não existe motivo algum que justifique a agressividade, mas ele também estava pensando no outro lado. Esses agressores, eles precisam de salvação. Eles precisam entender que estão errados. Eles precisam ter paz no seu coração, porque certamente eles têm essa vida porque eles não têm paz. Sabe? Os agressores, eles são pessoas doentes. E muitas vezes também já foram vítimas. E eles acabam continuando um ciclo doentio de algo que eles já viveram em suas vidas e acabam agora reproduzindo na vida de outras pessoas. A agressividade acontece muitas vezes por traumas, por iras, por vingança, por fanatismo. Tem muitos motivos que não justifica. Que fique bem claro. Não justifica. Mas Jesus quer alcançar essas pessoas também. Vítimas e agressores são alvo do amor de Deus. Para que sejam curados. Para que sejam moldados. Para que sejam transformados. E que tenham qualidade de vida. Que vivam, como Cristo disse, né? Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Que vivam essa abundância trazida por Cristo Jesus. Esse é o plano de Cristo para todas as pessoas de todos os lados. E aí, nesse incidente, a Bíblia revela então a metodologia de Cristo. Como ele fez para alcançar esses dois lados. Então ele protege a vítima. Ele segura ali, né? Maria não permite mais que ninguém fale mais nada contra ela, que pegue as pedras e continue aquele ato, que jogue as pedras nela, nada mais. E ele simplesmente se abaixa e começa a escrever. Escrever. Parece que está ignorando a situação, né? Que coisa mais estranha. Nossa, Jesus, eu trouxe aqui um caso, você ignora, não fala nada, e se abaixa e começa a escrever. Mas o que ele estava escrevendo? No livro Desejado de Todas as Nações diz assim: ali, traçados perante eles, achavam-se os criminosos segredos da sua própria vida. Ali estava revelado o que estava dentro do coração. Agressores que ninguém desconfia. A vida dupla que levam. É uma vida incoerente que carregam. Ali, Jesus revelou. Pode passar o próximo, por gentileza. E antes de qualquer coisa, Jesus quis dizer
que cesse a violência e que a vítima seja protegida e acolhida. E quando Jesus protegeu e deixou segura aquela mulher, ele então vem para esse lado de revelação dos segredos daquelas pessoas. E ele foi discreto. Aqui a revelação não fala detalhes, mas eu acredito que não estava escrito assim. Bartimeu. Bartimeu, ele roubou a casa de fulano de tal. José, não sei das quantas, fez... Não estava revelando nomes. Eu estou falando aqui, eu imagino que Jesus apenas escreveu as ações, os pecados. Mas a consciência de cada um revelou. E foi igual um jogo, né? De ligar. Cada um foi trazendo para si as suas culpas, os seus pecados, entendendo quem realmente eles eram e percebendo que eles não tinham moral para acusar aquela mulher que também estava errada. Assim como ela, eles eram pecadores. Assim como ela, eles também precisavam de mudança. Eles também precisavam de uma nova vida. Eles também precisavam de restauração. E o nosso maior mestre trouxe para aqueles homens a chance de serem alcançados pelo seu amor, pela sua graça, pela necessidade de Cristo em suas vidas. E queridos, é isso que o Espírito Santo faz, não é mesmo? Agora que Jesus Cristo não está corporalmente conosco, ele deixou o seu Santo Espírito. E uma das ações, uma das funções do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, é revelar, né? Nos dar a consciência do nosso pecado, a nossa justiça, do juízo. É nós entendermos, abrir os olhos, enxergar aquilo que está aqui dentro e precisa ser transformado. É tirar a nossa autossuficiência e achar que nós somos perfeitos e melhores do que os outros. O Espírito Santo nos leva bem para frente do espelho e nos mostra interiormente aquilo que nós verdadeiramente somos. A inveja, a cobiça, tantas outras coisas, né, que existem aqui dentro e que precisam ser transformadas. Que precisam ser lavadas. E é só mesmo quando a gente enxerga que a gente tem uma atitude, não é? É igual quando a gente acorda, gente. Misericórdia, olhar no espelho. Imagina, cabelos cacheados, como é a cena. Né? Então a gente olha e dá logo um jeito no negócio, né? Agora, se eu não vejo, eu posso até andar bela e formosa, com aquele jeito terrível, achando que eu tô bela. Porque eu não vi. Eu não tenho consciência da real situação. Mas Deus, então, Ele age na nossa vida. Para que a gente tenha consciência de quem nós somos. E daquilo que precisa ser mudado. E essa consciência é justamente para que a gente tenha a atitude de se aproximar dEle. Porque a gente não tem condições de sozinho mudar. Isso a gente sabe, né? É o poder de Deus na nossa vida. E então a gente se aproxima dele, a gente percebe, a gente pede perdão, a gente dá autorização para que ele haja em nossa vida e ele nos molde e tire essa maldade toda de dentro do nosso coração. Pode mudar o próximo aqui. Jesus, ele se preocupa tanto com a salvação da vítima, quanto com a salvação dos agressores. Para a vítima, ele então, depois que um a um, né, ao perceber os seus erros sendo escritos, largam as pedras e vão saindo de fininho, de fininho. E só fica ele e a mulher. Jesus então olha para ela e diz assim:
Mulher, cadê os agressores? Cadê? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Queridos, que coisa mais linda o que Jesus faz. Jesus não estava dizendo que tudo bem para continuar adulterando. Ou fala que tudo bem. Só acolheu. O que ele disse? Não peques mais. Mulher, o que tu fez está errado. Mas a partir de agora você tem uma nova chance. E eu estou aqui contigo para te ajudar. Para te livrar da tentação. Para te dar força. E para você entender que você tem uma nova perspectiva de vida. Você não precisa dessa vida aí para você, não. Tem algo muito melhor preparado para você. E Deus quer fazer com cada um de nós isso. E queridos, nessa manhã, eu quero que fique gravado pelo menos 2 questões na nossa vida. Que a gente saia daqui entendendo que com a temática que foi abordada aqui, Cristo, Ele quer que nós nos posicionemos, protegendo, cuidando, tendo os olhos abertos para os nossos queridos. Jesus não quer que ninguém aqui seja vítima e nem o agressor. Agora, que nós saiamos também daqui, entendendo que nós não estamos na posição de julgar ninguém, mas de estarmos bem pertinho de Deus, para olhar para nós mesmos e permitir que Ele haja em nós, que Ele molde a cada um de nós e que nós possamos alcançar o ideal estabelecido por Deus. Que a cada dia os nossos passos possam ser dados na direção do céu. Queridos, o Senhor Deus, Ele quer fazer essa grande obra na minha vida e na sua vida. Quantos aqui desejam, aceitam, escancaram a porta do coração dizendo assim, Senhor, faz logo, tá aqui, ó, opera agora mesmo na minha vida. Eu quero. Amém. Deus seja louvado por isso. Eu não conheço a realidade de todos aqui. Pode ser que alguém aqui já foi vítima. Pode ser que alguém já foi até agressor. Mas Cristo quer te alcançar, independente dos lados. E Deus quer restaurar a sua vida. E nesse momento, independente de estar ligado a esta temática, ou a qualquer outra situação da vida, nós vamos cantar, clamando ao Senhor que restaure cada pedacinho da nossa vida e nós possamos viver o ideal divino planejado para cada um de nós. Amém.